O tempo cura, o tempo ensina. E não é um discurso de coach, não é um discurso de autoconhecimento. Até poderia ser, porque eu acho que é realmente um aprendizado muito grande. Mas eu tô aqui para falar com vocês sobre algo que eu acho que o Petralha foi perfeito ao longo da temporada, inclusive indo contra uma convicção minha que achei que em algum momento a gente deveria demitir o técnico Odair Hellmann. E eu tô falando exatamente sobre essa questão de manutenção de um técnico no momento complicado, porque hoje a gente tá próximo do acesso, hoje o Odair é uma unanimidade, hoje tá tudo bem, mas nem sempre esteve tudo bem nessa passagem do Odair pelo Atlético. Acho que a gente pôde ver claramente momentos que o Atlético ele não necessariamente desempenhava como precisava e muito menos pontuava. Chegamos a ter 7 jogos sem vencer. E vou ser bem sincero, eu acho que o Petralha tinha todos os motivos do mundo para demitir o Odair. Eu acho que o Petralha não demitiu o Odair por causa de 2024. E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar no futuro do clube. Se o Atlético ele perde o vício de troca de treinadores constantes para que a gente possa, de alguma forma, para que a gente possa, de alguma maneira, ter trabalhos com continuidade, eu não vou falar que 2024 valeu a pena. Mas 2024, em meio a tanta coisa negativa, deixou uma herança positiva. 2024, a tantos erros de gestão, deixou uma herança positiva. Eu queria dividir isso com vocês. Porque eu acho que no final das contas, a gente tá falando de um Atlético que não ia se sustentar esportivamente tendo 3, 4, 5 técnicos por ano. E acho que o Petralha entendeu isso. E ele precisava entender. Um presidente que ficou, que está, né, há mais de 30 anos à frente do clube, com pequenas pausas, no final das contas, ele preza pela continuidade. No final das contas, ele preza por uma sequência. Então, qual é a lógica dele querer uma sequência na diretoria do clube, ele querer uma sequência na sua gestão, e ele não dá sequência para um cargo que lida diretamente com os profissionais do futebol, esse cargo não ter sequência? O Petralha ele passou por anos sendo hipócrita. Não tem outra palavra para definir o Petralha nesse sentido. Mas eu espero que ele tenha aprendido. Porque eu acho que essa temporada a gente percebeu muito bem que, por exemplo, o trabalho do Barbieri não deveria continuar, e acho que a demissão foi acertada, mas a insistência no trabalho do Odair também foi acertada, ou também se provou acertada. E aí, pô, pensando no futuro recente, talvez a insistência no trabalho do Varini tenha feito a diferença, ou a falta de insistência no trabalho do Varini tenha feito a diferença em um ano tão simbólico como o ano do rebaixamento, o ano do centenário do clube. Então é isso que eu quero dividir assim com vocês. O Atlético ele tem uma diretoria de futebol esvaziada, então tudo concentra muito no Petralha. Inclusive, eu acho uma baita idiotice do Petralha não ter bons profissionais do lado dele. Todo o foco vai nele, toda a cobrança vai nele, vai nele. E assim, quanto mais ele for centralizador, mais ele vai ser o alvo. E agora começando a falar um pouquinho do trabalho do Odair, que é um trabalho que eu já tive muitas críticas, eu acho que o trabalho do Odair, durante muito tempo, igualou o Atlético numa competição que o Atlético não tem o mesmo nível dos rivais. E acho que durante muito tempo o Atlético ele tinha um problema crônico de não conseguir encarar bloco baixo. Até que hoje eu sinto que o Atlético tem movimentos muito mais coordenados, que o Atlético tem situações ali muito bem treinadas para que a gente possa fazer com que a gente encontre espaço numa defesa adversária. Então, eu acho que foi um trabalho que foi evoluindo, um trabalho que foi se justificando, mas eu tenho total convicção que foi um trabalho que só foi se justificando com o tempo. Pra mim é o amadurecimento do trabalho que hoje faz a gente colher frutos positivos de um trabalho que eu considero legal. É o amadurecimento do trabalho que faz hoje a gente olhar pra todo esse trabalho e entender que o Atlético ele tá indo para o caminho certo. Mas eu acho que foi errando que o Atlético passou a acertar.
Foi errando que o Atlético passou a entender. Não, preciso jogar com esquema de 3 zagueiros, ou não, preciso ter um modelo de jogo um pouquinho mais reativo para potencializar o Viveiros, que pode ser um jogador desequilibrante. Ou não, preciso ter Zapelli e Patrick de volantes, porque eu não vou conseguir sustentar uma transição sem jogadores com mínima capacidade técnica. No final das contas, o Atlético, ele é um time. No final das contas, o Atlético, ele é um time que foi se encontrando ao longo do caminho, tanto que chega na sua melhor versão na reta final. E a gente só vai se encontrando, a gente só vai amadurecendo, a gente só vai melhorando a partir do momento que a gente tem, sabe o quê? A partir do momento que a gente tem tempo de trabalho. E o tempo de trabalho ele só aconteceu por causa do Petralha, tá? O Odair já me falaram algumas vezes que é o técnico que o Petralha mais respeita com sobras. Assim. Tiveram alguns episódios que o Odair encarou o Petralha, que o Odair bateu de frente com o Petralha e isso criou um respeito muito grande. Óbvio que no Atlético outras pessoas opinam. Óbvio que no Atlético, se dependesse de X ou de Y, eu acho que a gente poderia falar com tranquilidade de jogadores de diretores que optariam pela demissão do Odair no momento de maior turbulência, no momento de maior conturbação. E eu acho que o Petralha tem que pensar. Se você tá pensando tão diferente dos seus diretores, não é que você tem que ruir eles, mas será que esses diretores fazem sentido? Principalmente o senhor Márcio Lara, que adora opinar no futebol? Mas, mais do que isso, assim, a continuidade do Odair me traz uma expectativa positiva pro futuro. A continuidade do Odair me traz uma expectativa positiva de lá na frente a gente ser um time ainda melhor e de numa Série A a gente ser um time competitivo. Não é uma garantia, mas sabendo que a gente tem um técnico com boa capacidade, bons trabalhos em um jogo de transição muito forte, eu não consigo ver o Atlético sendo outra versão na temporada. Eu não consigo ver o Atlético sendo outro time na temporada. Não consigo, gente. Eu posso estar muito errado. Eu acho que o Atlético ele tem tudo e mais um pouco para ser na Série A, nesse retorno da Série A, se Deus quiser, vai acontecer. Um time de defesa sólida, defesa forte, bloco defensivo sólido. E, bicho, bola no Viveiros, bola no Julimar, saída rápida, para que a gente possa encontrar essas alternativas. Para que a gente possa encontrar essas escapadas, para que a gente possa encontrar esse jogo direto. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético ele tem. Eu sinto que o Atlético ele tem um caminho muito legal a seguir. Muito legal a seguir com o Odair. Inclusive na Série A. Mas pra isso precisa ganhar os 2 jogos de Série B, mas eu nunca tive tão confiante no trabalho do Odair que a gente iria ganhar esses 2 jogos de Série B. Espero que não me decepcione, espero que o trabalho não volte a regredir, muito pelo contrário. Espero que o trabalho só siga crescendo, melhorando, evoluindo. Acho que é isso que todo torcedor do Atlético ele espera. Valeu? Tamo junto, é nóis.